Dia 18 de fevereiro de 2025. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado, e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei. E com ele, os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra. Pois, dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. E, passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo. Sua voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam: glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus, e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre a fidelidade de Deus, sua justiça e misericórdia diante da humanidade, assim como o chamado à confiança e à compreensão dos sinais divinos em nossas vidas. O tema central que une os textos é reconhecer a ação de Deus, seja na salvação de Noé em meio à corrupção humana, seja no chamado de Jesus aos discípulos, para compreenderem os sinais do reino de Deus. Contexto histórico e espiritual. O livro do Gênesis apresenta um momento de profunda decadência moral e espiritual da humanidade. A maldade e a corrupção atingem tal ponto que Deus decide purificar a terra por meio do dilúvio, salvando apenas Noé e sua família, que eram fiéis a ele.
Este relato simboliza o justo julgamento de Deus, mas também sua graça, que oferece uma oportunidade de recomeço. Espiritualmente, Noé representa a figura do justo que caminha com Deus em meio à infidelidade generalizada. Sua obediência é um exemplo de confiança plena em Deus, mesmo diante de uma tarefa aparentemente absurda e de grandes desafios. No Evangelho, Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, simbolizando a hipocrisia, a incredulidade e o apego ao poder mundano. Os discípulos, no entanto, mostram dificuldade em compreender o verdadeiro significado das palavras de Jesus, preocupando-se com coisas materiais, como a falta de pão. O texto reflete a tensão entre Jesus e os líderes religiosos, que rejeitavam sua mensagem, e também a imaturidade espiritual dos discípulos, que ainda não entendiam plenamente quem era Jesus e sua missão. A ligação entre as leituras. Ambos os textos abordam o contraste entre a fidelidade e a incredulidade. Em Gênesis, vemos uma humanidade que rejeitou a vontade de Deus, mas também um justo, Noé, que confiou e foi salvo. No Evangelho, os discípulos demonstram uma falta de compreensão e confiança, apesar dos sinais e milagres que Jesus já havia realizado. A ligação central está no convite para perceber e responder aos sinais da presença de Deus. Noé viu na ordem de construir a arca o chamado à salvação, enquanto Jesus chama os discípulos a compreenderem os sinais do reino, superando a superficialidade. A aplicação das mensagens das leituras para os dias atuais. Primeiro, confiança e obediência a Deus. Assim como Noé confiou em Deus e obedeceu, somos chamados a viver uma fé que se traduz em ações concretas, mesmo quando não compreendemos plenamente o plano divino. Em um mundo cheio de corrupção e desafios, a obediência a Deus é um testemunho de fidelidade. Segundo, discernimento espiritual. O fermento dos fariseus e de Herodes é um alerta contra influências negativas, como a hipocrisia, o materialismo e o poder desenfreado. Devemos cultivar o discernimento para reconhecer a verdade e rejeitar o que nos afasta do reino de Deus. Terceiro, valorizarmos os sinais de Deus em nossa vida. Jesus criticou os discípulos por não entenderem os sinais. Hoje, muitas vezes, também ignoramos as manifestações do amor e da graça divina, seja nos sacramentos, na palavra de Deus ou nos pequenos acontecimentos diários. Precisamos abrir os olhos para a presença de Deus em nossa história. Portanto, somos chamados a viver, assim como Noé, fiéis em meio às dificuldades. E, ao mesmo tempo, como os discípulos, devemos aprender a compreender os sinais divinos, evitando as armadilhas do materialismo e da incredulidade. Que possamos confiar no Deus que salva e conduz sua criação, renovando nossa fé e nossa capacidade de discernir sua vontade nos dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.